Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos fazer uma análise sobre o jogo de ontem contra o Cuiabá, parceria entre Cruzeiro e Twitter para o centenário da Raposa. Será que Regis irá continuar assim na Toca da Raposa para o ano que vem? E também o caso envolvendo assim mecanismo de solidariedade e quantos milhões o Cruzeiro espera assim arrecadar com essa campanha de jogadores que já passaram aqui pela Toca da Raposa, mas que já foram vendidos. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E temos que falar assim sobre o empate de ontem contra o Cuiabá. Partida mais uma vez que eu esperava que o Cruzeiro ao menos vencesse para continuar tendo assim uma pequena chance de subir para a Série A. Mas que infelizmente com essa péssima sequência de jogos e também naquele início que o Cruzeiro não fez nada, o acesso praticamente é impossível. E agora o motivo do Cruzeiro assim jogar essa reta final de Série B é justamente alcançar ali pelo menos os 44 pontos e não ter chance nenhuma mais de rebaixamento. Enfim, essa partida contra o Cuiabá, que até em relação à escalação, até que Filipão colocou assim um time que eu já estava esperando, com o meio de campo formado com Adriano, Felipe Machado e o Giovani para dar assim um pouco mais de criatividade. Mas a única coisa que me surpreendeu, e até mesmo de uma forma negativa, foi no caso dele ter colocado o Arthur Kaique no lugar de Ailton, deixando assim o William Potker na direita, que foi um desastre, além do Arthur Kaique na esquerda. Enfim, mesmo com a volta de Fábio e Rafael Sobis, principalmente no caso do atacante, que ele não conseguiu assim corresponder e nem fez tanta diferença em relação aos últimos jogos que ele tinha atuado e que inclusive marcou 5 gols nas últimas 7 partidas. E só para se ter uma ideia, no primeiro tempo o Cruzeiro ali, nos primeiros 35 minutos, continuou fazendo pressão e até que teve algumas chances, principalmente ali com um chute de fora da área, como foi, por exemplo, no caso de Arthur Kaique, mas tirando isso, somente algumas finalizações rasteiras, sem perigo nenhum para o goleiro do Cuiabá. Inclusive, a equipe mato-grossense conseguiu assim sair mais para o jogo já na reta final do primeiro tempo, quando o Cruzeiro claramente estava assim bastante cansado e não tinha condições de continuar com aquele ritmo intenso. E para a segunda etapa, Filipão não mudou assim no fim do primeiro tempo e só fez as primeiras mudanças colocando o Thiago centralizado, além do Ailton, que fez uma grande diferença, onde colocou no lugar de William Potker, que simplesmente não estava jogando nada ontem, mas enfim. E o Cruzeiro, que até assim tentou sair um pouco para o jogo, mas acho que faltou um pouco de ofensividade por parte da equipe e também de Filipão, já que era um jogo assim de vida ou morte, porque se perdesse não iria fazer uma diferença absurda na vida do Cruzeiro, iria focar mais assim em rebaixamento do que qualquer outra coisa, mas caso conseguisse essa vitória, apesar de ser mínima as chances, pelo menos ali tinha uma esperança de conquistar esse acesso, caso ganhasse 7 jogos seguidos e chegasse aos 61 pontos. Enfim, mesmo assim o Cruzeiro pouco fez, e mesmo ali com a entrada de alguns jogadores como o Regis na segunda etapa, também pouco criou, mas ficando ali em cruzamentos que não deram em nada. E por sinal, esses cruzamentos assim, que eu não sei se o Cruzeiro está treinando, já que não deu praticamente nenhum certo, tanto para cabeceio quanto ali para um jogador dominar a bola e conseguir uma finalização. E com esse resultado, o Cruzeiro segue ali na 11ª colocação com 41 pontos. E tem a chance assim, de descer mais 2 posições na tabela, caso algumas equipes que estão lá embaixo joguem e vençam esses jogos que eles têm para fazer nessa rodada. E em relação ao G4, no momento estamos ali a 8 pontos de distância, mas caso o Juventude vença novamente, iria ficar a 11 do primeiro time dentro do G4. E vocês, o que acharam assim dessa partida? Quais foram os erros e também algum jogador que teve destaque, tirando o Manuel, nesse jogo de ontem? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Temos que falar também sobre o caso envolvendo o Meia Regis, jogador que tem contrato de empréstimo assim do Bahia para o Cruzeiro até o dia 31 de dezembro. Ou seja, esses são assim seus últimos dias sendo jogador do Cruzeiro, mas vale lembrar que ele não irá sair. Isso porque mesmo antes dele ter chegado aqui e atuar pelo Cruzeiro,
A Raposa, juntamente com o Bahia, já havia decidido que, após esse prazo, o Cruzeiro ficaria sim com os direitos econômicos do jogador, com um percentual e pagaria 100% do salário do meia Regis. Ou seja, o Cruzeiro deve ficar ali com 60% dos seus direitos e irá renovar esse vínculo ao menos até o final de 2022. Enfim, recentemente, até mesmo o Cruzeiro recebeu uma proposta de 10 milhões e 800 mil reais de um clube lá do Catar interessado no futebol do meia Regis. Ele que, apesar de não estar assim em uma fase excelente, já recebeu essa proposta que é um valor bastante interessante e que o Cruzeiro só assim não negociou porque mais do que a metade dos seus direitos econômicos ainda estava ligado ao Bahia. Ou seja, não faria assim, muito sentido o Cruzeiro vender o jogador e ficar com uma taxa de vitrine que é de 10% e abrir mão de, por exemplo, ficar com os direitos autorais dele em 2021 e aceitar uma proposta parecida com essa. Regis que chegou aqui com aquela expectativa dele ser um titular absoluto e que acabou não acontecendo bem de longe, para falar a verdade. Onde ele iniciou apenas o Campeonato Mineiro, que realmente foi muito bem, e só para você ter uma ideia, nos seus primeiros 10 jogos já tinha marcado 3 gols e contribuiu ainda com 2 assistências. Até aqui foram 28 partidas, 4 gols marcados, além de outras 6 assistências. Números até que assim interessantes, mas como seu futebol caiu muito nos últimos meses, nem acho assim que ele deveria continuar no Cruzeiro para o ano que vem, somente se for ficar com os direitos econômicos do atleta e, por exemplo, vender ele por uns 10 milhões, que aí sim seria bastante interessante. E nesse setor de meia aqui, inclusive, agora que Filipão tem a opção de colocar o Giovani, porque antes disso, infelizmente, o Regis era o titular absoluto, mesmo sem fazer muita coisa, já que não tínhamos muitas opções. E vocês, acham interessante assim o Cruzeiro continuar com o Regis para o ano que vem? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre essa parceria entre Cruzeiro e Twitter, onde nessa última terça-feira o Cruzeiro divulgou em seu Twitter oficial essa parceria lá com a rede social, que caso você coloque hashtag Cruzeiro Centenário, aparece assim um símbolo do Cruzeiro com umas 5 estrelas, igual está aparecendo aqui na tela agora. Enfim, uma atitude assim interessante, já que não é tão fácil, por exemplo, uma pessoa ter esse tipo de moral dentro do Twitter e que por ser o centenário do Cruzeiro facilitou bastante. Isso que ficará disponível até o dia 3 de janeiro, quando já vai ter passado assim o centenário da Raposa e tudo mais. Inclusive nessa partida de ontem contra o Cuiabá, o Cruzeiro jogou assim com o logo do Twitter no seu uniforme, além da hashtag Cruzeiro Centenário. E é bom também o Cruzeiro assim ir fazendo mais esse tipo de parceria, que sem dúvidas é um trabalho bem feito por parte do marketing do Cruzeiro, que às vezes acerta bastante nessas ideias, mas que não vem fazendo assim um excelente papel, mas melhorou demais em relação aos últimos anos. E vocês gostaram assim dessa ideia? Acham interessante o Cruzeiro ir promovendo mais parcerias desse tipo? Deixa aqui a sua opinião e também a análise aqui nos comentários. E o último assunto desse vídeo é envolvendo um mecanismo de solidariedade, onde nessa última terça-feira o Globoesporte.com divulgou assim uma matéria falando a respeito desse novo mecanismo e que o Cruzeiro tinha assim a projeção de pegar mais de 6 milhões de reais somente no ano que vem assim desse mecanismo que o Cruzeiro não cobrou nos últimos meses. Enfim, esse valor que é desde 2015 até 2020, que muitas das vezes passou assim despercebido da Raposa e que teria direito a esse percentual por ser um clube revelador. Enfim, só para se ter uma ideia, se o jogador assim passou pela toca da Raposa e teve seus direitos econômicos ligados por aqui, dos seus 12 anos até os 23, o Cruzeiro tem assim um percentual. Por exemplo, dos 12 até os 15 é cerca de 0,20% a cada ano e a partir dos 16, 0,25%. E só para se ter uma ideia, recentemente o Dudu do Palmeiras foi emprestado a um clube lá da China e nessa negociação praticamente assim inesperada, o Cruzeiro ganhou quase 800 mil reais mesmo sem fazer nada. E recentemente esse mecanismo mudou mais uma vez, onde antes assim só podia ser transferências internacionais ou uma transferência assim fixa, mas que agora passa a valer para todo o território nacional e também em casos de empréstimo, como foi por exemplo o caso de Dudu, onde ele foi emprestado por cerca de 38 milhões de reais e se daqui um ano o clube lá da China quiser comprar os seus direitos econômicos, terá que pagar mais 72 milhões ao Palmeiras. E só nessa brincadeira aí, o Cruzeiro poderia ganhar mais 2 milhões e meio
por ser o clube que Dudu jogou por mais do que 4 temporadas. E bom, o Cruzeiro não especificou os outros casos envolvendo, mas por exemplo aquele caso lá envolvendo Bruno Viana, quando ele saiu do futebol grego e foi para o Braga de Portugal. Sem dúvidas o Cruzeiro sim nem olhou essa negociação quando estava na antiga gestão, mas sem dúvidas tem quase ali 600 mil reais que o Cruzeiro tem direito a receber. E vocês lembram assim de outro caso que envolveu também essa venda e que o Cruzeiro poderia ter pegado o percentual? Pode deixar aqui também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. All I feel is my heart.